Bom dia, galerinha do bem, tudo jóia? Vai assinando o canal, Glaucio Quitutes, chutinho no like, aperta o sininho, compartilha o vídeo. Bom, eu vou responder a pergunta de duas pessoas. Por que eu não tive filhos? Bom, eu não tive filhos porque eu nunca encontrei um homem igual ao meu pai. Um homem honesto, trabalhador, digno de ser pai. Um homem simples, um homem da roça, mas de valores imensuráveis. E que teve seus filhos e ensinou para eles o melhor que um ser humano pode ser. Honesto, amoroso, generoso, temer a Deus acima de todas as coisas e ser uma pessoa do bem. E não ser perfeito, né? Porque todo mundo busca na gente a perfeição e nós não somos perfeitos. Mas meu pai, ele... O certo e o errado você tinha que conhecer. Você poderia não ser perfeito, mas o certo e o errado você tinha que conhecer. Então, se você escolhesse alguma coisa que não fosse certa, é porque você não é perfeito. Mas que você sabia que era errada, você sabia. E se você cometeu, você tinha o direito de corrigir. Aliás, no livro do meu pai, você tinha o dever de corrigir. Principalmente quando você não pedir desculpas, não se retratar, isso daí era muito... E ele também falava que a vida da gente era assim dentro da minha casa. Que o limite da porta da sala era onde ele ia comigo. Que eu construí isso pro lado de lá. Se fosse por bem, ele ia ficar feliz. Se fosse por mal, ele ia sofrer. Mas tudo que eu construísse depois da porta ia ser para mim. Então isso estou na minha cabeça. E também nunca falou para nós... você não vai, você não fica. Ele falava, se fosse do meu gosto, você não iria. Se fosse do meu gosto, você não faria. Então a gente acabava por não fazer, porque sabia que estava contrariando ele, né? Óbvio. E eu, às vezes, tentei fazer e eu chegava no lugar, não me conseguia me colocar ali dentro porque não era para mim. Então, esse era Oscailino. Graças a Deus eu tive um Oscailino e uma Odila na vida, né? Que muito trabalhador, mamãe também muito trabalhadora, quer dizer. Exemplos na minha casa não faltaram para eu ser uma cidadã de bem. Mas ter filho complicou, porque eu vim embora para cá, minha família ficou toda no Brasil. Eu nunca tive ninguém para me ajudar. Então, quer dizer, filho para mim, só se eu encontrasse uma pessoa realmente que eu pensasse assim, nossa, essa pessoa vai abraçar isso junto comigo do jeito que eu sou extremamente... eu sou, aqui a gente fala overprotect. Eu sou extremamente protetora. Sou demais e sou muito preocupada. Então eu ia cuidar do meu filho assim como uma redoma, né? Como uma leoa. E eu não sei o quanto que isso seria bom para um filho. Então quando eu pensava em filho, já pensava na universidade, já pensava num dia que ele quisesse ir para uma viagem, se eu ia ter condição de cuidar. Eu queria que o meu filho tivesse a infância que ele merecia, a adolescência que ele merecia, a juventude que ele merecia, a pós-idade. Você está entendendo? A mamãe falava, depois que você tem filho, esqueça a sua vida. Você vai ter que viver a dele, porque é o compromisso de uma mãe, de uma verdadeira mãe e pai, é isso. Quando eles resolvem ter um filho, a prioridade tem que ser ele. Ainda que você tenha que sacrificar qualquer coisa na sua vida, tem que ser ele. Olha, eu tenho 45 anos, eu não me lembro de ver meu pai e minha mãe discutir uma única vez. E não é porque eu tenho certeza que eles tinham as divergências dele. Só que eles não traziam à mesa, eles não traziam para dentro
daquele ambiente sagrado que era a família. Então, o que eles tinham que discutir e o que eles tinham que ter, eles resolviam dentro do mundo deles, de homem e de mulher. Agora, naquele cenário da família, a gente sempre teve pai e mãe maravilhoso, exemplos assim que era de... eu tenho orgulho de falar do meu pai e da minha mãe. Se eu for ficar aqui, eu vou rasgar cedas o dia inteiro para eles, porque além de ser pessoa, meu pai, ele era muito bravo, mas ao mesmo tempo ele era muito generoso. Eu lembro que uma vez eu fui tomar café da manhã na casa de uma amiguinha minha, era criança, e eu vi ela tomando café, ela tinha água com açúcar e pão duro. Aí eu vim embora na hora do almoço, comecei a comer, eu comecei a chorar, e meu pai falou assim, por que você está chorando? Aí eu contei a história para ele, sem ele falar nada. No final da tarde, antes dele sair para trabalhar, porque ele era guarda noturno, criou todos nós como guarda noturno, e houve uma pessoa na minha maioridade que veio criticar os seguranças, e veio, sabe, desqualificar uma pessoa. Falei assim, do que você está falando? Eu fui criada, meu pai me criou sendo guarda noturno. Eu me tornei quem eu sou sendo guarda noturno. Isso não desmerece ninguém. Título não é... Você ter um título não significa que você vai ser o melhor pai. Sabe que essa pessoa não é o melhor pai do mundo. E infelizmente essas crianças não teve nada, né? E Jesus que tome conta delas. E bom, voltando. Então, o que eu quero dizer sobre... então, eu nunca tive tempo de pensar. Então, quando eu penso em filho, eu falo assim, olha, ele vai nessa universidade, ele vai naquela universidade, eu vou... a juventude dele, o casamento dele, os filhos dele... eu já começava desde criança, quando eu pensava em filho, assim, brincava de casinha, já essa era a minha visão como mãe, entendeu? Eu ia ser a melhor mãe do mundo. Eu poderia estar vivendo o pior matrimônio da terra, mas meus filhos iam ter o melhor pai do mundo, ainda que eu tivesse que mascarar tudo, porque de verdade... Eu espero que não tenha acontecido isso com a minha mãe, porque meu pai tinha minha mãe como se ela fosse uma deusa. Era Deus no céu, ela na terra. Espero que não tenha sido, porque só ela vai poder responder, né? Que isso tenha sido uma ilusão de ótica nossa, porque todos nós assistimos meu pai tratar assim a minha mãe. Então, exemplos não nos faltaram como pai e mãe, como homem e mulher, como um casamento que deve ser. E meu pai era bom pai, bom filho, bom irmão, bom cunhado. Todo mundo gostava do meu pai e da minha mãe. Não tinha uma pessoa, tanto que, sabe, não existia quem falasse. E até hoje, eu tenho 45 anos, eu não lembro de ninguém falar de nenhuma das partes com desmérito. Muito pelo contrário, todo mundo sempre tem alguma coisa boa de falar de qualquer uma das partes. Então, graças a Deus, nós somos privilegiados por pai e mãe. Então, isso é o que eu queria ter para meus filhos. E eu nunca consegui enxergar em uma pessoa, um homem, um pai, Oscarlino. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas de valores assim imensuráveis, assim, para criar um filho. Então, essa é a razão, mas eu adoro crianças, sempre trabalhei com criança aqui muitos anos. E, aliás, o inglês que eu aprendi aqui foi trabalhando com criança, né? Porque se aprende muito inglês com criança. Então, ter filho não é só você ter filho. Muita gente fala, você tem e aí você vai brigar.
Só que cada um tem uma visão. Eu não, eu já sou meio aloprada. Para eu colocar uma criança no mundo, nossa, primeiro que eu tenho problema de. Até nisso Deus foi meio peculiar comigo, porque eu tenho sangue que eu posso doar para todo mundo. Mas o tipo de sangue meu eu só posso receber o meu. Eu já não lembro mais se é O, se é A. Então, sempre foi um problema numa gravidez. Seria perfeito se a pessoa que estivesse comigo tivesse o mesmo tipo de sangue. Então, os riscos se reduziriam a quase nenhum. Mas, sendo de outro tipo de sangue, eu ia ter que ter uma gravidez bastante acompanhada. E no avanço da idade, piorou. Então, eu optei por não correr o risco e ser mãe dos meus sobrinhos. Né? Que às vezes não é muito bom para eles, não, porque eles sabem que eu sou dura, mas eu sou dura porque eu amo demais eles. E eu não quero que nada de ruim aconteça com eles, porque aqui fora o negócio é feio. Então eu sou um pouco mãe dos meus sobrinhos, um pouco mãe dos filhos dos meus amigos, que eu tenho uma amiga minha, eu sou apaixonada com as crianças dela. E ela, minha filha, é uma mãe bastante peculiar, mãe solteira, e que ela veio para cá, as crianças dela eram pequenas, ela educou essas crianças por telefone. E essas crianças, para ir no cinema, ligava para ela. Se ela falasse não, acabava a história. Essas crianças estão... Bom, uma voltou para o Brasil, a outra está aqui. Eu descobri essa semana que ele é subgerente de uma escola e só está no pit stop. Só está viajando por aí. Ai, adoro! Aí eu dirigi um amiguinho dele esses dias, eu falei, fala pra ele que eu sou apaixonado por ele. Falei assim pra ele, olha, uma pessoa do Uber falou assim que é apaixonada por você. Aí ele vai ficar todo encobrido, porque ele é todo, assim, sabe, tem vergonha. Aí ele vai falar assim, Glaucia, ele sabe muito bem quem sou eu. E, então, quer dizer, é uma moçada gostosa de você pensar. E eu até falei para a mãe dele esses dias, eu falei, você tem que ajoelhar e agradecer a Deus todos os dias pelos filhos que você tem. Ela falou, Glaucia, eu faço isso todo minuto. 2 crianças maravilhosas. E é que tem gente que não olha os seus filhos com esse olhar. Você tem filhos fora de droga, você tem filhos perfeitos, você tem filhos inteligentes. Gente do céu, qual é a fortuna? Qual é o problema que pode superar coisas tão preciosas assim? Não faz sentido. Às vezes eu olho, eu tenho vontade de pegar a gente assim, o pescoço e virar no tornozelo assim, de tanta brava que eu fico. Você tem filho perfeito, você tem filho maravilhoso, cheio de vida. Gente, vai viver. Fica aí amargando vida por causa de fulano, de ciclano. Deu certo, deu errado. Que nada, vai lá no que deu certo. Vai lá naquilo que é seu. Tem a sua pele, tem o seu olho, tem o seu cabelo, tem o seu DNA. Vai lá, abraça, beija. Viva, desfrute a juventude dele com ele. Para de arrastar vidas, melancolia, sabe? Eu vejo pessoas que têm tudo isso, que é a coisa mais preciosa do mundo, e está tornando a vida dos seus filhos terrível. Não faz sentido, gente. Acorda. Acorda, a hora que a vida acordar, vocês podem ser tarde demais. Acorda, vai viver. Pega, vai fazer uma viagem com seu filho. Vai desfrutar. Sai do marasmo, sai da tortura. Não adianta. Muitas coisas não vai voltar, não vai resolver. O negócio é daqui para frente. É daqui para frente. E daqui para frente, seja feliz com seus filhos. Você resolveu ter eles? É o que eu penso comigo. Se eu tivesse meus filhos hoje, nada me pararia. Muito pelo contrário. Eu ia para discoteca com meus filhos.
Apesar que eu nunca gostei de discoteca, mas só para me ficar ali com eles, eu ia com eles. Fosse para sentar no lugar junto com os amigos dele. Eu tenho uma amiga da minha irmã da Odonto que ela faz isso com a menina dela. Eu tenho certeza que ela hoje até pode ter aprendido a gostar das coisas. Mas no começo a gente tem mais idade. Não dá para acompanhar o raciocínio principalmente a juventude de hoje é completamente diferente da juventude nossa. Embora os filhos acabem sendo você. Então, por mais que ele vá e aquele ambiente não seja para ele, ele vai ser você. Ele não vai se caber ali. Então, ele não vai nem querer ficar no ambiente. Então, mas a curiosidade existe, a juventude existe. O importante é você viver eles. Meus pais viveram todos nós. Meu pai ia nos bailes com minhas irmãs. Ele dançava com todo mundo, minha família inteira no baile. Entendeu? Eu não peguei essa fase porque eu tenho diferença grande de idade com meus irmãos. Eu sou a raspa do tacho, que eu ficava mais com a mamãe. Mas meu pai, eles desfrutaram de tudo isso. Nós não deixamos de ter nossa juventude, nós não deixamos de ter nossa mocidade. Eu fui criança, eu tive todas as fases da minha vida. Então eu acho que isso é ser pai e ser mãe. Você, quando você tem filhos, você acabou, a sua vida acabou. Agora é os meus filhos a minha prioridade. É por isso que eu não tive filho. Porque eu nunca tive dinheiro e nunca tive tempo. E nunca encontrei um Oscarlino. Só por isso. Beijo, queijo! E eu volto. Você volta? Esse é o café da manhã com a Glaucia hoje. Eu não tive filhos por falta de Oscarlino na minha vida, por falta de tempo, que eu sempre trabalhei muito. Não dá para ter filho na América. Pelo menos não na minha visão. Não com a alopresa que eu tenho, né? Porque filho para mim é prioridade. Eu tenho hoje ele, eu já estou pensando nele lá na universidade, então ia ficar complicado para mim. Beijo e queijo.